palavra para a sua vida. Amém, amados? Você que está comigo nesse canal, ajude esse canal a crescer, amado, compartilhando. Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe aí o seu comentário. Ajude, amado, ajude esse canal a crescer. Amém? Para que esse conteúdo possa chegar a vidas que precisam e necessitam ouvir da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar aqui meditando em Neemias. Neemias 1, amém, amados? Neemias 1, abra comigo a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 4, que vai dizer: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante Deus dos céus. Amém, amados? Neemias, veio a palavra ao ouvido de Neemias. Neemias, ele veio e veio a notícia para Neemias. Neemias faz a pergunta: como vai, meus irmãos? Como vai, o povo de Deus? E veio a notícia para Neemias que estavam todos em ruínas, estavam cativos, estavam sendo oprimidos, estavam passando fome, a escassez tinha chegado na terra do povo de Neemias. Amados, nós sabemos que Neemias, quando ouve essa notícia, a Bíblia vai mencionar que ele simplesmente, amado, ele cai em prantos, em choro, e ele se propõe a orar, ele se propõe a jejuar nesta causa, nesta peleja. Ele entra na peleja do povo dele e começa a orar. E ali, amados, naquela oração, naquele jejum, a Bíblia vai mencionar que Deus, ele dá um direcionamento para Neemias. Neemias, ele apenas, amado, ele sente compaixão por aquele povo e começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar. E Deus dá uma direção para Neemias. Deus escolhe Neemias para fazer a diferença no meio daquele povo. E Deus vai dando direcionamento para Neemias. A Bíblia vai mencionar, amados, que Neemias, ele fica orando e jejuando. E naquele jejum, amados, a aparência de Neemias vai mudando. A Bíblia vai mencionar que quando ele vai servir o rei sente a diferença. Que aquele que estava o servindo não estava mais servindo com alegria. E o rei, ele faz a pergunta para Neemias por que ele estava com aquele semblante triste. Neemias vai relatar a ocasião que se encontrava o seu povo. E através do rei, amados, Neemias, ele consegue chegar naquele lugar onde estava em ruína, onde estava o mal, onde o mal estava operando. No meio do povo dele. Ele chega ali, amados, com a solução da direção a qual o Senhor direciona ele. Ele recebe cartas para ele poder chegar e mudar aquela história. A Bíblia vai mencionar que Neemias, amado, ele vai reunir o povo. Ele vai reunir o povo, vai colocar cada um no seu devido lugar para trabalhar na obra. Uma coisa que me chama a atenção, amados, que aquela cidade estava em ruína, mas houve ali um homem de Deus, direcionado por Deus, que colocou ordem na casa, colocou cada um nos seus devidos lugares e botou todos para trabalhar. Isso me chama a atenção, que muitas das vezes a igreja se encontra em ruína, o povo de Deus se encontra em ruína, até os ímpios estão em ruínas, mas o que está faltando no meio do povo de Deus é o que? Alguém para colocar ordem, para botar organização, para botar o povo para buscar o Senhor, para botar o povo para fazer a obra. E nós sabemos, amados, que eram poucos, mas eram poucos dedicados, eram poucos que se entregaram ao Senhor para fazer aquela obra. A Bíblia vai mencionar que no trajeto, no trabalho que eles faziam com uma mão, amados, eles estavam com a espada e com a outra mão eles trabalhavam, porque eles sabiam que o inimigo poderia a qualquer momento aparecer ali, amados, porque eles não queriam que aquela cidade se reerguesse. E é assim que o adversário ele tenta com a tua vida e com a minha vida. Ele não quer que nós venhamos trabalhar. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos que orar e também temos que vigiar. Aquele povo estava com a mão trabalhando, mas com a outra mão eles estavam com a arma, com a espada, porque eles sabiam que a qualquer momento poderia vir os inimigos. Então, amados, a palavra de Deus para a sua vida é: faça a obra do Senhor, mas faça na vigilância.
Fica ligado porque o adversário vai tentar de todos os lados para tentar te parar. E assim foi com Neemias. A palavra do Senhor vai dizer que Sanbalat e Tobias, quando ele fica sabendo que Neemias se dispõe a edificar o muro, a palavra do Senhor fala que eles vão enviar cartas essas de afronta, para humilhar Neemias, para fazer Neemias parar aquela grande obra. Neemias sabia da responsabilidade que não foi qualquer um que botou, não foi o rei que deu essa responsabilidade, foi o rei dos reis que deu essa responsabilidade para Neemias. Ele sabia que a obra que estava na sua mão era uma obra grande, uma obra de tal responsabilidade, e ele vai simplesmente dizer para os seus inimigos: diga a eles que estou numa grande obra e que não posso parar. Neemias não para nem para ler aquela carta. Neemias não para dar ouvido ao inimigo. E assim, amado, nós temos que ser perante o Senhor. O adversário ele vai tentar enviar os enviados do diabo para tentar te parar na obra, para tentar te parar no propósito que Deus tem contigo. Mas você tem que entender que a obra que o Senhor colocou na tua mão é uma grande obra e você não pode parar. Então, amados, a Bíblia fala que ele estava ali edificando o muro, mas o inimigo não vai parar, não vai desistir, ele vai continuar insistindo, mandando cartas, e Neemias vai continuar dando a mesma resposta, porque Neemias entendia, amados, que o mais importante não era a resposta que ele tinha que dar para o inimigo, mas o mais importante era ele continuar aquela obra. Amém, amados? E a Bíblia vai mencionar, amados, que com poucos dias, com 52 dias, aqueles muros são edificados, aqueles portões são levantados, tudo foi restaurado naquela cidade, aonde havia fome, ruína, né? Aonde havia, né? Eles foram levados cativos, os povos foram levados, mas aquele povo que ficou ali foram restaurados. Por quê? Porque Deus precisa apenas de um, amados, que se disponha pela sua casa, se disponha pelo seu casamento, pela sua família. Deus precisa de um, amado, que se coloca de pé para a casa ser reerguida, para a igreja ser reerguida, para o grupo ser reerguido, porque há grupos, amados, que estão acabando, grupos de igreja estão acabando, ministérios estão sendo destruídos, porque está faltando um, amado, um como Gideão, que se dispõe a lutar, um como Neemias, que se dispõe a edificar, um, amado, que se dispõe a dar vida por a vida de outros, amados. Então se coloca de pé, entenda, Neemias, ele jejuou, aí está, irmão, a chave. Aí está o segredo, aí está a senha, jejum e oração. Quem tem que estar na vida do cristão, porque o cristão que não jejua, ou o cristão que não ora, ele fica fraco, né? Uma certa feita perguntaram para Jesus por que os seus discípulos não jejuam, né? Por que eles não jejuam? E Jesus disse para ele que a noiva estava presente. O noivo estava presente com eles, então não precisava de eles jejuar, mas haveria um momento que eles iam precisar. O momento é esse, amados. Nós precisamos jejuar, porque o jejum ele vai nos fortalecer. A oração, amados, nos coloca na comunhão para com Deus. A oração nos coloca interligado com Deus. E quando o crente está ligado no céu, Deus também está ligado com ele na terra. E não há adversário, amado, que possa parar um homem de Deus que ora, uma mulher de Deus que jejua. Amém, amados? E aqui, amado, uma coisa que eu acho muito linda, no versículo 6, olha o que Neemias vai falar com Deus na sua oração. Ele: esteja, pois, atento aos teus ouvidos, aos teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Olha que Neemias está falando aqui. Ele estava falando com Deus de dia e de noite. Era incessante, né, a sua oração. A sua oração era uma oração fervorosa, de dia e de noite, insistindo, né, naquela oração ali. E aí ele vai dizer: pelos filhos de Israel, pelo teu povo, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha a importância, amado, de confessar os pecados. Neemias, ele vai confessar não só o pecado do povo, mas ele confessa o dele também. Ele sabia que ele também estava em falta com Deus. Isso é importante, amado. A oração, o jejum faz você reconhecer que você peca, que você é falho, que você precisa de Deus, que você tem errado perante o Senhor.
Amém? E ele vai confessar o seu próprio pecado. E aí ele vai dizer aqui, amados, no versículo 7, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos o mandamento, nem o estatuto, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele vai confessar que ele, junto à casa de Israel, o povo de Israel, não estava guardando o estatuto, não estava guardando o mandamento, não estava guardando o juízo a qual o Senhor tinha colocado para eles fazerem, amados. E quantas das vezes nós estamos na mesma situação, nós não temos guardado, né, o estatuto do Senhor, nós não temos cumprido, né, o mandamento do Senhor na nossa vida, nós não temos colocado os juízos do Senhor no nosso caminho, na nossa vida, conforme Deus quer. E isso, amado, muitas das vezes nos coloca, nos afasta de Deus, mas que possamos confessar a cada dia que precisamos se consertar perante o Senhor. O Senhor, ele não quer o perfeito, ele quer aquele que se aperfeiçoa. O Senhor não quer o santo, Deus quer aquele que se santifica. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, lá em Apocalipse vai dizer que o sujo se suje-se mais, que o limpo limpe-se mais. Então, amados, o momento é chegado e a hora é essa. Que os santos verdadeiros têm que se santificar, têm que se purificar, têm que se aprumar, têm que se ajustar para estar conforme a vontade de Deus que Deus quer. Porque nós sabemos, amados, que o momento que nós estamos vivendo é um momento negro, um momento de treva. E se nós não abrirmos nossos olhos, vamos ficar como as virgens loucas, amados, piscando, desesperada, precisando de uma ajuda. E só nesse momento vamos entender, amados, que nós negamos a fé. Então que nós possamos, amados, se aprumar perante o Senhor, entender que é preciso examinar a si mesmo. Neemias, ele se autoexaminou, ele reconheceu que não era só o povo de Deus, não era só o povo de Israel, não era só a casa do seu pai, mas ele também estava em falta. O que está faltando no meio do povo de Deus nos dias de hoje, pessoas que reconheçam as suas fraquezas, as suas falhas, os seus defeitos. Muitas das vezes é fácil acusar o irmão, ver os defeitos do irmão, ver o quanto o irmão errou, pecou, falhou, mas nós não queremos reconhecer os nossos erros. E o nosso Deus, amado, ele sabe nos dizer, examina-se um homem a si mesmo. Porque um homem que se examina a si mesmo, ele é sábio. Um homem que olha para as suas fraquezas, ele é sábio. Um homem que observa quantas vezes ele erra, ele é sábio. Por quê? Porque ele entende, amado, que ele precisa melhorar. Porque quando o homem ele começa a passar o pano na sua própria cabeça, achando que está tudo bem, achando que está tudo tranquilo, ele vai mal. Porque ele já não se importa com a sua melhoria, ele já não se importa em melhorar diante do Senhor. Mas quando nós enxergamos a nossa miséria, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a gente ora, a gente clama, a gente se arrepende. O Senhor dos altos céus, ele contempla o coração aquebrantado e aí ele entra, amado, ele envia o anjo para guerrear em nosso favor. Então que nós possamos ser como Neemias, amados, orar, chorar. Amado, você está vendo a ruína na sua casa, a ruína na sua rua, a ruína na sua parentela, a ruína na sua igreja. O que você tem feito para mudar essa situação? O Senhor só quer que você ore, que você clame, que você se posicione, que você seja exemplo para essa sociedade, para este povo, para este teu povo, né? Porque o Senhor ele tem colocado um povo nas tuas mãos e você não tem feito, não tem guiado eles para o caminho eterno, para o caminho, né, a qual o Senhor quer levar a caminho de salvação. Que você possa pegar essa responsabilidade que o Senhor deu para você, deu para mim, de obedecer, para que outros possam enxergar, né, o nosso testemunho, eles possam testificar que Deus é Deus. Amém, amados? Fique com essa palavra, que Deus possa falar profundamente mais ainda no seu coração, porque aqui é uma mensagem, amado, mas a mensagem de Deus, quando ela entra na nossa vida, no nosso coração, ela dá continuidade. E eu creio que a palavra de Deus vai continuar martelando aí no teu coração, vai quebrar essa pedra que está aí, essa barreira, essa dificuldade de você se aprumar, de você se direitar. Amém, amados? Você, amado, que gostou desse vídeo, me ajude aqui nesse canal compartilhando. Deixa aí, amados, o seu comentário. Deixa aí, amados, a sua dúvida. Nós vamos estar, de uma certa forma, tentando te ajudar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa.